Olá, eu sou a Ludmila Rossi e quero começar agradecendo o seu interesse no tema do meu ensaio, que é sobre o paciente oncológico ativista e seu impacto no ecossistema de saúde. Eu escrevi esse ensaio a partir do meu lugar de fala e do lugar de fala de uma série de pacientes que eu acabei conhecendo depois do meu diagnóstico de câncer. Eu tive um carcinoma epidermoide de língua no ano de 2011. Foi realmente uma fase curta, mas complicada da minha vida. Eu felizmente consegui ser diagnosticada no estadiamento 1. Passei por um momento muito complicado porque eu não tive o diagnóstico fechado antes da minha cirurgia. E graças a uma atitude comportamental que eu carrego para a vida, eu acredito que eu consegui realmente ser diagnosticada num estágio precoce, no estágio inicial do câncer que eu tive. Só que a partir do momento que você é diagnosticado com câncer, você passa a ter acesso a uma série de informações diferentes. E foi esse universo oncológico cheio de termos novos, como carcinoma, metástase, quimioterapia, cirurgia, fechamento primário, É curioso porque o teu glossário, a partir do momento que você recebe um diagnóstico de uma doença tão grave como câncer, ele acaba aumentando muito. E além do meu glossário, outra coisa que aumentou muito foi a minha rede de relacionamentos. Eu passei a fazer parte de grupos de pacientes, através da internet. Naquela época eu tô falando de 2011, 2012, que foi a época que eu estava muito ativa nesses grupos. A gente tinha uma explosão do mobile no Brasil, o Facebook de fato estava começando a ganhar um território muito, muito massivo e atingindo um momento, eu não vou falar de ápice, mas talvez da grande adesão massiva das pessoas. Eu acabei me conectando com um grupo chamado Meninas de Bem. Esse grupo não era especificamente para pacientes oncológicos do tipo de câncer, mas em compensação me conectou com uma série de outras mulheres que estavam encarando o diagnóstico de câncer. Desse grupo acabou surgindo uma grande amizade com a criadora do grupo, a médica pneumologista Marina Maior, e com a Ana Michele Soares, que é uma jornalista que acabou virando uma grande amiga também depois desse período. Nessa época todo mundo estava com seus estágios em fase inicial, ou estava acabando o tratamento ou estava ali na fase de saída, as meninas fazendo hormonioterapia, eu acabando me recuperando da cirurgia. E aí a gente acabou, por conta desse fato em comum, que era todo mundo ter sido paciente de câncer muito jovem, A Marina era a única que tinha passado dos 30 anos, mas eu e a Ana Michele ainda nem tínhamos chegado nos 30. A gente acabou explodindo essa amizade para outros temas da vida, nos encontramos pessoalmente, acabamos desenvolvendo um relacionamento e participando muito ativamente desse grupo, E com essa participação desse grupo, eu acabei percebendo alguns padrões comportamentais dos pacientes oncológicos, E eu dividi em 3 grupos a partir desse ensaio, que são os pacientes cativos, os pacientes fleumáticos e os pacientes que são os pacientes ativistas, Curiosamente, a Ana Michele virou a Ana Michele Soares, que é essa nossa amiga que tinha começado lá no grupo, paciente de câncer de mama na época, hoje paciente de câncer metastático. Ela acabou se tornando, dentro do contexto do Brasil, uma das maiores ativistas sobre cuidados paliativos, Então, ela transcendeu completamente esse perfil do paciente oncológico ativista e acabou colocando não só o tema câncer e cuidados paliativos para grupos de pacientes, mas ela acabou fazendo o que a gente chama em comunicação de furar a bolha. Essa é uma outra característica que eu acabei não falando sobre mim até agora nesse vídeo, mas eu sou empreendedora e trabalho com a parte de conteúdo, comunicação e tecnologia desde 2001. Eu acredito que seja muito relevante a gente falar como a internet e como esses pacientes ativistas acabaram transformando as suas biografias e a sua jornada de fato de saúde em narrativas que são muito úteis para outros pacientes e para a sociedade em geral.
Eu acabo falando, né, cada dessas 3 pessoas que eu citei aqui no vídeo, mas no meu ensaio você vai conhecer vários outros personagens, eu acabo citando que cada uma teve um papel de ativismo, né? A Marina, hoje, ela fala bastante de cuidados paliativos também, mas pelo olhar e pelo lugar de fala da médica. A Ana Michele escreveu um livro que é best-seller, que é o Enquanto Eu Respirar, e eu acabei, junto com uma ONG parceira, que é o Beabá, é o Instituto Beabá, criando um game que é o Alphabet Cancer, né? E esse game, ele tem como público-alvo crianças, né? E o impacto que essas crianças, pacientes, ou mesmo, né, que outros pacientes têm. Esse game, ele tem como objetivo falar, né, sobre câncer através de uma plataforma que é um game, mas com conteúdo do Beabá, que já vinha de uma forma extremamente otimista, extremamente divertida, extremamente lúdica mesmo, para abordar um tema tão difícil, que é a questão do câncer. E não é diferente, por exemplo, com o livro da Ana Michele, que é um livro que, no fim das contas, fala, assim, de questões muito importantes, como a vida e a morte, como a questão da jornada oncológica, como a questão das perdas, mas trata também tudo de uma maneira muito leve e muito diferente daquela linguagem formal e padrão que a gente está acostumado a ver quando a gente fala de saúde. E o grupo da Marina é a mesma coisa, né? Acabou virando um lugar seguro e um lugar aberto para que várias mulheres trocassem informações sobre a doença e sobre questões que são colaterais à doença, mas pouca gente fala. Como sexualidade, como autoestima, como o pós, né, o pós-diagnóstico, né, quando você acaba o tratamento, o que acontece. Então, tudo que eu falei até agora fala bastante do paciente ativista. Esse paciente ativista, ele acaba sendo muito importante porque hoje, na minha visão, né, e na minha visão como lugar de fala de paciente, ele acaba redefinindo muito quais são as relações entre as instituições de saúde, entre os médicos e o paciente e os seus familiares. Então acaba sendo uma transformação muito grande quando você tem por perto um paciente ativista. Um outro lugar de fala que eu acabei ocupando também foi o de cuidadora, porque 8 anos depois de eu ter recebido o meu diagnóstico de câncer, minha mãe acabou recebendo o diagnóstico dessa vez de câncer de mama. Isso aconteceu em 2019. Comecei a entender que, no caso, a minha mãe não era, diferente de mim, uma paciente que tinha um perfil mais ativista. Ela era uma paciente que estava muito mais entre um perfil cativo e fleumático. Por mais que ela tenha sido muito protagonista no tratamento dela, a tomada de decisões, eu acabei enxergando que ela ficou um pouco aceitando muito tudo que vinha dos médicos, né? Ela se tornou menos questionadora, né, do que como paciente, ela se tornou menos questionadora do que ela de fato é na vida cotidiana, né? Então eu acabei junto com ela como cuidadora, fazendo um papel mais de questionar as coisas. Isso levou com que ela fizesse um protocolo, um tratamento completamente diferente do que a primeira oncologista que ela consultou faria, o que levou a um protocolo muito mais moderno, a muito menos efeitos colaterais, né? E especialmente com um tratamento mais adequado para o tipo de câncer dela, que é um câncer de mama HER2 triplo positivo. Então, essa história que eu vivi em família também me deu muita vontade de escrever esse ensaio, porque muitas vezes eu enxerguei, por conta dessas comunidades, né, pacientes aceitando tudo que o médico dizia, tratando o médico como uma figura extremamente, ou o hospital em que estava se tratando, como uma figura extremamente institucional e intocável. E a gente sabe que com a internet, com a mudança do acesso à informação, isso tem transformado totalmente as relações. Se a gente for pensar entre consumidor e mercado, mas com a área de saúde acaba não sendo diferente, né? O paciente, ele é de fato um consumidor de serviços médicos, ele é de fato um consumidor de serviços de saúde que
que agora tem muito mais informação na mão e já chega numa consulta ou já chega numa conversa com o médico muito mais preparado, né? Esses pacientes que têm esse perfil mais ativista, né? A partir do fleumático para ativista, ele já acaba tendo muito mais preparação. Então, já trazendo um pouquinho aqui para o vídeo a questão do conceito, né, entre os pacientes cativos, fleumáticos e ativistas, é legal explicar que o paciente cativo, ele é um paciente que ele já é dominado pelas narrativas, que são narrativas até um pouco mais antigas, né? Ele acredita de fato que o médico é a figura que detém todo o poder e toda a possível salvação e acaba sendo uma figura inquestionável, né? Ele acaba preso a esses dogmas sociais e tendo uma rede de apoio que às vezes também só acredita no que ele fala, então que não leva a uma atitude mais questionadora. Esses são os pacientes cativos, né? Eu acredito muito que os pacientes, eles, dependendo da jornada, do tratamento e do tipo de informação que eles tiverem ao longo do caminho, eles podem mudar o seu viés comportamental. Inclusive, quando o paciente está no começo do tratamento ou ele recebe uma notícia de recidiva, etc., ele também pode mudar o seu comportamento, mas a ideia aqui é dividir e entender esses perfis comportamentais e não enquadrar especificamente um paciente num só. Aí quando a gente fala um pouco do paciente fleumático, ele é um paciente que já tem um senso crítico um pouco mais moderado, né? Então ele acaba respeitando muito o médico, mas ele é um paciente que é mais dócil. Não é que ele não questiona nada, ele até pode questionar, mas ele é muito dócil com o médico, então ele tem um perfil de trabalhar muito em equipe com esse médico e fazer perguntas que são mais pontuais. E já o paciente ativista, né, completamente contrário do cativo. Então eu lembro que quando eu cheguei na consulta com o médico, de fato, que fez as 2 cirurgias que eu precisei fazer, eu já cheguei com um artigo científico impresso no consultório, né, fazendo um monte de perguntas para ele. Para a gente fechar esse vídeo, eu gostaria de ler alguns trechos do ensaio para você entender o que você vai conseguir obter através desse material. Eu quero começar por um trecho de uma conversa que eu tive com a Ana Michele Soares, que é autora do livro Enquanto Eu Respirar, que ela fala o seguinte: acredito que a maioria dos pacientes sejam cativos, pois nossa relação com a medicina historicamente nos conduziu a isso. No nosso imaginário, o médico tudo sabe e o paciente não sente espaço para debater com ele. É comum esse paciente não querer saber, ou mesmo pensar: como você, que está doente e precisando de ajuda, vai se sentir grande o suficiente para debater com aquela pessoa que é tão superior a você? E essas são as narrativas que a gente acabou, né, especialmente quem tem aí mais de 30 anos, né, a gente acabou comprando essas narrativas, né, e a gente só acabou vendo mudanças mesmo nessa relação depois que a gente teve acesso a informações. Agora é interessante também observar o que a Ana Michele fala sobre o paciente que é fleumático, porque não é necessariamente negativo. O paciente fleumático é um paciente que confia na escolha que ele fez em relação ao médico. É como se ele já tivesse feito uma delegação. A Ana Michele fala o seguinte: tem bastante do perfil do paciente mais moderado, que já sabe um pouco mais, mas que acaba acatando tudo o que o médico disse em tantos debates. Por ele já ter um pouco de acesso à informação, por ter mais acesso ao conhecimento, ele acaba escolhendo o profissional com o qual ele se identifica. Então, como ele já escolheu com critério, ele delega. Se já estudou, já entendeu que esse é o melhor profissional que se enquadra no momento, ele opta por confiar na escolha certa na escolha que fez, e está tudo certo. É uma forma interessante de encarar o paciente fleumático, que é como se ele já tivesse feito uma baita pesquisa, uma baita análise e depois ele delega. Então o comportamento dele no consultório é mais fleumático e a confiança ela é gigantesca. No ensaio também eu acabo falando um pouquinho sobre como a comunicação, né, reforça alguns estereótipos e reforçou por muitos anos, especialmente na década de 80, o estereótipo do paciente oncológico. É lógico, né, que a medicina evoluiu muito, é lógico que nos últimos anos a gente repensou uma série de coisas em relação à sociedade,
mas esse é um ponto muito importante da gente falar também, porque sempre que a gente via uma campanha na TV falando sobre ajudar instituições de apoio ao paciente de câncer e etc., sempre essas campanhas tinham um viés muito melancólico, né, do paciente ou a paciente com um lenço na cabeça, com uma cara abatida, com uma musiquinha triste tocando ao fundo, né, e esse estereótipo de paciente acabou se desconstruindo muito também por conta da internet. Uma das pessoas que eu coloquei no ensaio é a Valentina Massens, que é uma criança, uma menina linda, né, que faz tratamento há muito tempo. Ela de fato tem uma jornada muito longa com a questão do câncer e hoje ela tem um perfil de Instagram onde ela mesma, né, é muito ativista, onde ela dá dicas, onde ela pega a cartilha do Beabá e explica para a audiência dela cada elemento, né, da jornada oncológica, onde ela conta a realidade dela em internação, em hospital. Então isso não está restrito ao universo de adultos só, né? As crianças que são pacientes já começam a ter quase esse chip do protagonismo. Se não forem protagonistas, né, no consultório médico, elas são nas redes sociais e elas falam abertamente sobre o tema, né? Esse é um ponto muito importante, porque a comunicação é importante, né? Quanto mais a gente fala a palavra câncer, mais as pessoas entendem que elas podem, né, ser diagnosticadas com câncer, e se a gente fala sobre um assunto, né, a gente só conhece, só vai buscar o que a gente já ouviu falar sobre. Há muito paciente de câncer que tem medo de receber o diagnóstico, que tem medo de buscar, né? Quebrar o paciente ativista, ele ajuda muito a quebrar esse preconceito que foi muito reforçado pelos meios de comunicação e pelas narrativas, que são vieses inconscientes que o paciente ativista hoje está ajudando a desconstruir completamente, e a gente, através da internet, das redes sociais, das plataformas, dos grupos, está construindo narrativas totalmente diferentes, tanto para os pacientes como para a sociedade em geral. Eu acredito que esses pacientes, essa mudança comportamental, podem aí, a médio e longo prazo, acabar gerando mais diagnósticos precoces, né, e acabar salvando mais vidas, porque as pessoas simplesmente param de ter medo de receber o diagnóstico. Elas enxergam que é possível, né, tratar o câncer, no caso de um paciente que tem um câncer metastático, né, encarar o câncer dali para frente como uma doença crônica, ou encarar, né, como algo que é possível, né, de ser atravessado, sem necessariamente reforçar esses vieses inconscientes de piedade, de extremo sofrimento, que a pessoa não pode fazer outra coisa enquanto está no tratamento. E esse novo, né, paciente pode gerar um impacto gigantesco, né, no nosso ecossistema de saúde, nos médicos, nos profissionais, nas instituições de ensino, nas operadoras, em todo realmente esse ecossistema que a gente tem, que hoje presta serviços de saúde. Eu espero que você tenha achado o tema interessante, eu espero que você leia o ensaio, e meu e-mail está à disposição para a gente trocar ideias sobre esse assunto. Muito obrigada!